Boa noite, sou Monique Miller, sou membro da família Hope, sou coordenadora de comunicação, estou na coordenação do podcast Pode Tudo Trans, sou travesti, estudante de psicologia, tenho 24 anos. Nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população e falar sobre educação e atualidades. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade. E hoje entrevistaremos a professora Priscila Rodrigues. Priscila Rodrigues é professora e escritora, uma mulher lésbica que se considera aliada da causa trans, sempre disponível para ouvir, aprender e colocar em prática na sociedade. Irei passar para o vice-presidente da família Rupp, Luciano de Almeida. Bom, eu me chamo Luciano de Almeida, sou vice-presidente da família Hope, movimento de pessoas trans e suas famílias, e hoje estou aqui como apresentador. Iremos começar as perguntas, Priscila. O que te levou a escolher a carreira de professora e escritora? Vestibular. Por mais que siga, não siga, mas aí eu acabei me apaixonando, né, pela explicação dos meus professores no cursinho. Eu acabei, assim, gostando muito. E aí eu pensei, eu acho que eu vou, né? Acho que eu quero tentar. Acho que eu quero tentar. Eu sempre gostei muito de literatura, eu sempre gostei muito de ler. E aí, um belo dia, assim, eu me aventurei na escrita. Nisso já, né, trabalhando como na faculdade, melhor dizendo. Já estava na faculdade, já estava, né, seguindo na carreira, estudando. E aí eu comecei a escrever, né, comecei a escrever por meio de plataformas online, né. Eu me valia ali muito de fanfics, e as pessoas falaram que eu escrevia bem, né, falavam isso. Aí eu pensei, legal, né? Vou deixar algumas coisas aqui preparadas. E aí um belo dia surgiu a oportunidade de publicar um livro. E meu livro, ele foi muito bem recebido. Meu livro, ele teve uma boa recepção, né? Eu sou uma mulher lésbica, então eu escrevo a respeito disso. E aí tô seguindo, né? Já publiquei dois romances, já publiquei algumas coletâneas de contos, de crônicas. Aí tô, né, planejando outras escritas, talvez no final desse ano, início do ano que vem, e assim, seguindo, assim, né, escrevendo e tentando trazer aí um pouco de representatividade. Como você equilibra seu tempo entre ensinar e escrever? Ah, bom, eu preciso ter uma ideia de escrita. E a partir daí, eu vou organizando o meu tempo. Como no momento eu não tive ainda nenhuma ideia, então eu tô só trabalhando, né? Foco no meu trabalho, em alguns estudos. Mas a partir do momento que eu tiver uma ideia e fizer o meu roteiro, aí eu vou, eu quero escrever uma vez na semana. Aí eu tiro uma noite, né? Geralmente uma noite assim que eu não tenho nada para fazer, não tenho terapia, não tenho aula online. Aí eu escrevo. Aí eu me forço a escrever um capítulo naquela noite. Vou escrever um capítulo naquela noite ali por semana. E vou escrevendo. E aí é assim que eu faço, né? Aí escrevo, mando para editora, a editora devolve com algumas correções, às vezes nem tantas, às vezes muitas. E assim a gente vai seguindo até decidir o momento certo para publicação. Qual foi a sua maior inspiração literária e como isso influenciou seu trabalho? Eu Eu sempre, assim, eu sempre busquei muito, né, essa representatividade de mulheres lésbicas e principalmente de mulheres pretas lésbicas. E eu, assim, dificilmente tinha isso. Aí foi que eu escrevi meu primeiro livro, né, e no segundo livro eu queria ambientar ele um pouquinho aqui no Pará, né, aqui no contexto belenense. E aí eu tenho aí, né, um histórico de alguns anos acompanhando esse universo do K-pop. E aí eu pensei, por que não misturar os dois, né? Uma coisa assim, até nostálgica pra mim, nostálgica pra quem acompanhou, né? Ali naquela anos de 2010, 2012. Aí eu me inspirei nisso, né? Uma escritora não, né? Perdão, uma estudante paraense que ganha uma bolsa de estudos para estudar na Coreia do Sul. E ela vai, né? E eu foco muito nisso no meu livro, no meu último romance. Essa
essa questão de que você pode vencer pelos estudos, e que é muito bom vencer pelos estudos, né? Isso ninguém tira da gente. E ela vai para Coreia do Sul, e aí ela acaba se apaixonando por uma cantora, né? Por uma cantora de K-pop. E ela faz amizades também, que são amizades verdadeiras. E ela se conhece ali naquele processo de estar morando sozinha, de estar em outro lugar, de ter se afastado de muita gente, mas ao mesmo tempo estar criando novos laços. Então a minha inspiração ela foi essa. Minha inspiração sempre é representar mulheres pretas, lésbicas, sabe? Eu sempre busco essa representatividade. Eu acho que falta muito essa representatividade quando a gente fala de arte, quando a gente fala de consumir literatura brasileira, paraense. Então, eu estou sempre tentando trazer isso, né? Sempre estou tentando. Assim, todas as minhas protagonistas são mulheres pretas, todas. Todas as minhas protagonistas são mulheres pretas. Eu não abro mão disso. E essa foi a minha inspiração para o último romance. Que desafios você enfrenta ao ensinar e como os supera? Olha, o maior desafio que eu enfrento na hora de ensinar é fazer com que tanto os alunos quanto outros professores entendam que a nossa sociedade ela vai mudando com relação ao tempo. Então, assim, eu acho muito importante a gente estar sempre pontuando e debatendo coisas que, por exemplo, há 10 anos não eram tão comuns como é hoje em dia. Por exemplo, eu posso dizer aqui a própria causa LGBT. Na minha época de estudante, né, quando eu estava ali no final do ensino fundamental, no ensino médio, era muito difícil falar. Era muito difícil você se sentir à vontade para falar, porque os próprios professores falavam as coisas, os próprios alunos ali, né, faziam bullying, às vezes partiam para agressão física, verbal, psicológica. Então, assim, hoje em dia a gente percebe que tem essa mudança, mas ainda assim é difícil às vezes trabalhar. É difícil fazer com que o aluno entenda que, olha, você pertence a uma sociedade que, né, tem pessoas, que existe uma variedade ali de pessoas, de situações e de tudo. Não é, mas aí tem aquele discurso, né, conservador, mas na época, né, há 10 não tinha isso. Tinha, mas as pessoas tinham medo. As pessoas tinham medo. Então, por exemplo, eu, na minha época de ensino médio, eu convivi com muitos homens trans, com muitas mulheres trans, mas que, como as pessoas vão se assumir, né? Início ali dos anos 2000 não tinha como. Tinha um preconceito, tinha tudo isso. Então, hoje, eu percebo que isso é muito mais falado. De fato, isso é muito bom. Mas ainda esbarra muito no preconceito. Então, acho que é importante a gente estar falando, a gente estar pontuando, trazendo através de representatividades, artes, até trazer isso para a matéria, sabe? O próprio linguajar que é usado, né, pelas pessoas LGBT, principalmente pelos homens gays, a gente trazer, já foi questão do Enem, inclusive, já foi questão do Enem. Não estou inventando nada, isso é marca da oralidade, isso é a nossa língua portuguesa. Então a gente precisa estar pontuando, a gente precisa estar enfatizando. Então, acho que o maior desafio para mim hoje é lidar com esse preconceito, né? Porque lidar com as diferenças, né? Diferenças, entre aspas, não é um desafio. Não é um desafio porque já pensou se todo mundo vivesse numa sociedade onde todo mundo é igual, né? Não tem como, isso é impossível. Então, não é um desafio. O desafio é lidar com quem não aceita isso. O desafio é lidar com quem não entende isso. E isso, infelizmente, ainda é uma pedra no sapato, né? Tanto por parte de alguns docentes quanto por parte de alguns alunos. Então, assim, eu acho que isso é um desafio gritante que a gente precisa estar sempre pontuando, enfatizando e mostrando, tanto para os alunos entenderem, tanto para os outros alunos se sentirem à vontade. Até outros professores também, professoras, enfim, acho que é importante a gente sempre estar falando disso, sempre estar pontuando, trazendo esse debate, falando a respeito, enfatizando. Como você envolve seus alunos na leitura e na escrita? Sempre tento trazer coisas que ou fazem parte da realidade deles, né, no geral, ou que considere o fato de que essa geração não é uma geração muito fã de leitura. Então, assim, eu não vou chegar numa turma, por exemplo, de nono ano, que eu sei que a maioria não lê, e trazer um romance romântico
do José de Alencar, por exemplo. Eles não vão ler. Então é muito mais fácil eu contextualizar o conto, que são duas, três, quatro páginas no máximo, explicar, pedir que eles leiam ou uma crônica, que eu acho até melhor, porque a crônica é menor do que o conto, muitas das vezes, é, do que, sabe, forçar esse aluno, porque o aluno já não gosta de ler, né? O aluno ele já tem um bloqueio com a leitura. Então, por que que eu não vou trabalhando isso aos poucos? Olha, lê essa crônica, lê esse conto. Vamos passar para um capítulo? Vamos focar nisso aqui? Também trabalhar HQs, quadrinhos. Eu gosto muito de trabalhar. Eu acho que é interessante, faz parte da realidade do aluno, na maioria das vezes. Então, por que não ir aos poucos, sabe? Engatilhando. E aí, justamente fazer com que esse aluno, ele, égua, até que ler não é tão ruim assim. E procure e busque. Acho que é interessante fazer isso. Trazer para a realidade dele, entender a realidade desse aluno e assim ir trabalhando. Nosso muito obrigado. E agora iremos passar para a nossa outra apresentadora, Monique Miller. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite. E é isso, sucesso, sucesso para a ONG, sucesso para todos nós, né? Porque é isso, e seguimos na luta. A gente aqui segue apoiando vocês, que é o que a gente tem que fazer, apoiar, ouvir, escutar, apoiar sempre. E estamos aqui na torcida, sempre. A torcida por justiça, né? Por visibilidade e por tudo que envolve. Boa noite, sou Monique Miller, sou membro da família Hope, estou na coordenação do podcast Pode Tudo Trans, sou travesti, tenho 24 anos, sou estudante de psicologia. Irei fazer algumas perguntas para você, professora Priscila. Estou lhe Você tem, ouvindo. você tem algum ritual ou hábito que ajuda na sua escrita? Eu faço roteiros, eu tento imaginar, me imaginar como, né, os meus personagens e vou, né, criando cenários na minha cabeça onde eu vou ou realizando tal ação ou visitando tal espaço. Acho que isso deixa assim o livro, né, deixa o romance ou a crônica, o conto que quer que eu esteja escrevendo bem mais realista, assim, bem melhor. Como a sua experiência como professora influencia as suas obras literárias? Justamente pensando no que o aluno quer ler. No que esse aluno que não gosta de ler, gostaria de, né, ter contato pela primeira vez, por exemplo. O que esse aluno LGBT, por exemplo, gostaria de ver. O que essa aluna, né, essa menina preta, gostaria de ler. Então, eu acho muito interessante, né, esse movimento de fazer o que, na minha época, os escritores não faziam. A gente está acostumado a ver, por exemplo, protagonistas brancos, protagonistas héteros, geralmente meninas que seguem um padrão, meninos que seguem um padrão, homens, mulheres que seguem um padrão. E eu tento pensar de uma forma aí que ó, a gente vive uma sociedade plural, né? Vamos seguir aí por outro caminho? Vamos focar em outro público? Acho que é importante. Quais temas você considera mais relevantes para a literatura atual? Para a literatura atual, eu acho que é importante a gente estar falando sobre justiça social. Eu acho que é importante a gente estar falando sobre visibilidade. Eu acho que é importante a gente estar falando sobre juventude, né? É uma juventude que vem, que começa a se interessar por escrita, às vezes, né? Uma coisa ali mais, sabe, curta, mas que, né, planeja aí para um romance, coisas do tipo. Então, acho que é importante a gente focar nisso, sabe? Essa pluralidade. Quando a gente fala de literatura brasileira contemporânea, está falando, né, de um contexto Brasil, um Brasil plural. Então é importante sim a gente focar nisso, pluralidade, justiça social, questões sociais, visibilidade. Que conselho você daria para quem deseja seguir a carreira de professora e escritora? Olha, para ser professor, tem que gostar de trabalhar com pessoas. Tem que gostar de estar ali em sala de aula. Eu amo estar em sala de aula. Me sinto muito bem. Tem que saber que você vai sim influenciar essa pessoa, esse aluno, né, esse jovem, esse adulto. A sua palavra, ela tem influência, as suas atitudes ali dentro de sala de aula, como você aborda o conteúdo, como você coloca, contextualiza esse conteúdo, né, do que a gente está vivendo agora.
E para quem quer ser escritor, escreva, peça para os amigos, para os familiares, né? Ter um contato aí com a sua escrita é importante. O que é que tu acha que eu devo melhorar? Tu gostou? Tu não gostou? Né? Esteja preparado, né? Preparada, preparado para críticas. As críticas, elas vão existir, mas as críticas servem para que a gente aprimore o trabalho, para que a gente melhore, para que a gente siga, né? E considere aí as várias oportunidades que tem. Hoje em dia é muito mais fácil você publicar. Você tem editais, você tem editoras independentes, então aproveite a oportunidade, siga essas editoras, vá atrás. Ah, surgiu um edital, vou mandar meu conto, vou mandar minha crônica, meu poema. E aí? Aproveitar. Quero agradecer você, professora Priscila, por ter respondido as minhas perguntas. É um prazer ter aqui você no nosso podcast Pode Tudo Trans. Agora ele passar para a outra apresentadora, Isis Neres. Tá bom, Monique, obrigada pelas perguntas, tá? Gostei muito. Boa noite. Boa noite, Priscila. É um prazer. Me chamo Isis Neres, sou estudante de técnico de enfermagem, estou como apresentadora, faço parte do coletivo AICA e vou fazer algumas perguntas para você. Certo. Qual é a mensagem mais importante que você tenta passar aos seus alunos? Que respeitem os seus processos, seus próprios processos, respeitem o tempo e também respeitem, né, as outras pessoas, a comunidade no geral, quem lhes cerca, quem vocês ainda vão conhecer, quem vai aparecer na vida de vocês. Eu acho que o respeito, né, o autorrespeito e o respeito no geral, ele é importante para ser passado. Você já presenciou algum momento em que alguém sofreu transfobia? Como você reagiu e o que fez para apoiar essa pessoa? Já, infelizmente, já presenciei, né? Que foi a situação envolvendo o presidente, né, da, da ONG. E eu tive uma atitude bem violenta, por assim dizer, né? Eu discuti em sala de aula, eu exigi respeito, eu fui bem rude, bem rude mesmo. Assim, eu percebi que algumas pessoas entenderam. Eu pedi desculpas por ser rude depois, mas eu não pedi desculpas pelo que eu falei. Eu não me arrependo do que eu disse, eu não me arrependo da mensagem que eu quis passar. Depois eu conversei, né, com o seu Luciano, conversei, né, com o presidente da ONG. Eu, enfim, né, tive uma troca muito sincera e verdadeira, né, com eles. E aí, enfim, depois eu fui demitida, mas é aquilo, né? A gente às vezes não entende o que acontece no momento para entender depois. Então foi algo bom, né? Eu ter saído daquele espaço, mas mesmo assim ter deixado ali, né, algo que fez com que as pessoas pensassem ali, as pessoas que continuaram ali, né? Então a minha atitude foi essa. Hoje eu já consigo me colocar em uma situação de que se eu presenciar, e já presenciei depois outras vezes, mas aí a minha atitude já foi de, ei, peraí, vamos seguir ali por um outro caminho, né? Vamos usar a sua inteligência, né? Aí eu já fui menos rude, já fui assim um pouco mais educada, né? Eu às vezes bate-boca também, né? Tá com os amigos e aí a pessoa errou o gênero e aí no contexto assim de rua, né? Aí eu já bate-boca, já, né? Mas assim nessas situações eu sempre tento ser educada e falar pra pessoa, olha, amor de Deus, né? Vamos seguir pelo caminho mais inteligente. Nas outras situações eu já fui um pouco mais rude, mas eu acho que, enfim, né? Por mais que não seja o certo, mas às vezes é importante ter esse choque. Às vezes é importante ter esse boom, sabe? Ei, vamos, vamos ter noção, né? No mínimo, vamos ter noção. Aí foi isso, essas situações aí que aconteceram. O que significa para você estar em contato com a família Hope, especialmente como pessoa LGBT, e como isso se relaciona ao seu apoio à causa trans? Olha, eu tenho muito apreço, eu tenho muito orgulho, sabe, de ter esse contato
Eu já participei, né, de alguns eventos, eventos inclusive maravilhosos, né? Aquele que teve ali naquele espaço que teve do lado do Ver o Peso, esqueci o nome Só agora. lá da beira. Solar. Nossa, aquele evento foi divino, aquele evento foi incrível, eu gostei muito. Sempre que eu posso, né, eu tô tendo aí trocas, não sou tão ativa, né, como gostaria. Mas eu gosto muito, assim, eu aprendo muito. Eu sou aluna, aqui eu sou aluna, sabe? Eu tô aprendendo, porque é importante eu ter essa troca com pessoas trans, com pessoas da vivência. É porque eu aprendo, eu sei como me comportar, eu sei o que eu devo fazer, como eu devo me comportar em determinadas situações. Porque é isso, a gente precisa ouvir. A gente que é cis, né? Eu sou uma pessoa LGBT, eu sou uma mulher lésbica, mas eu sou uma mulher cis. Eu nunca vou saber como é. Então eu preciso, no mínimo, escutar. No mínimo, eu tenho que escutar, saber como me comportar, né? Logo depois do ocorrido, eu tive muitas conversas com o seu Luciano, eu tive muitas conversas com o presidente da ONG, e foi muito importante para mim, sabe? Uma das minhas melhores amigas é uma mulher trans. O primeiro livro que eu li foi do João Nery, né, Viagem Solitária, que eu até presenteei o presidente da ONG depois. Então, assim, eu preciso saber, eu preciso entender, porque eu quero um mundo melhor para vocês. Eu quero um mundo melhor para minha melhor amiga, eu quero um mundo melhor para todas essas pessoas, né, para todos vocês. Então, é justo sim que eu tenha essa troca, é justo que eu esteja nesse lugar de escuta, que eu entende e que eu entenda, né, e que eu depois tenha os comportamentos corretos. Ainda que eu seja uma pessoa um pouco esquentada, e às vezes, né, eu vou ali para discussão, e às vezes eu bato boca, mas é importante sim passar que, olha, precisamos respeitar. A gente precisa respeitar, a gente precisa de respeito no geral, que é justamente a gente vai, né, para a pergunta, primeira ou segunda, se eu não me engano, que foi justamente passar o respeito. Sem respeito, gente, não tem como. A gente precisa do respeito. Gostaria de agradecer as suas respostas. Agora vou passar para o vice-presidente Luciano. Certo, obrigada. Queremos agradecer a você, professora Priscila, nosso muito obrigado por estar aqui conosco, ter aceitado o nosso convite e dizer que a gente, do Movimento da Família Hope, do podcast Pode Tudo Trans, tem um carinho imenso pela senhora e muito obrigado por estar participando esta noite conosco. Certeza, eu que agradeço. Sucesso aí pro podcast, sucesso pra ONG, sucesso pra todos nós, tá bom? É isso, gente. Mais um podcast com a professora Priscila e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente, obrigada, tá? Boa noite.